O magnésio tá na moda. Muita gente suplementando e um monte de lançamentos de fórmulas que incluem magnésio na sua composição. Seja para dormir, para performar, para a saúde do coração, para ter mais energia. Mas para que de fato o magnésio funciona? Qual a melhor forma de usar e qual o melhor tipo, qual você deve escolher? Eu te conto agora no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Já estão sabendo da novidade? Agora o Fala Lu tem os membros do canal, o Fala Lovers. É só se inscrever clicando aqui em cima para vocês se tornarem membros e terem uma série de benefícios. Vocês terão suas respostas respondidas em prioridade diretamente por mim, com uma pesquisa muitas vezes exclusiva só para você. E além disso, teremos lives exclusivas só para quem for membro do canal. Não perca essa chance, clica agora e se torne um Fala Lovers. Vamos falar de magnésio. O que é o magnésio? Magnésio é um nutriente dietético que é essencial, a gente não vive sem magnésio. Por quê? Ele é um dos minerais mais abundantes do nosso corpo. Ele vai atuar como um eletrólito, que é algo que faz um monte de função. Por exemplo, ele é necessário para o funcionamento de mais de 300 enzimas do nosso corpo. Ele é necessário, por exemplo, para a produção de energia através do ATP, metabolismo de glicose, síntese do nosso DNA e de todas as proteínas do nosso corpo, condição nervosa, saúde óssea, regulação cardiovascular e um monte de outras funções. A gente precisa dele, inclusive para a síntese e ativação da tão famosa vitamina D. Mas, obviamente, o magnésio está presente na nossa dieta. E quais seriam as fontes principais de magnésio da dieta? Principalmente os vegetais folhosos verde escuro, tipo espinafre, couve. Mas também nas nozes, em sementes, em leguminosas, em grãos integrais, em carne e peixe, como salmão, frango e até na carne bovina. Alguns alimentos, por exemplo, o cereal matinal e alguns pães, hoje vêm enriquecidos com magnésio, porque esses produtos normalmente seriam pobres em magnésio. Só que mais da metade dos adultos pode não atingir a ingestão diária recomendada de magnésio. Por quê? Porque nas dietas ocidentais, hoje existe realmente um excesso de alimentos que são pobres em magnésio e poucos alimentos ricos em magnésio. Então, a gente acaba se alimentando com muito alimento processado, grãos refinados, esses alimentos são pobres em magnésio. Ou seja, a deficiência de magnésio, que aumenta risco de obesidade, risco de diabetes, de doenças cardiovasculares, de síndrome metabólica e até de osteoporose, hoje é, de fato, um grande problema de saúde pública. E ela é muito frequente, principalmente em adultos e em pessoas mais velhas. Como o magnésio vai atuar no nosso corpo? Bom, muitas observações relacionadas ao efeito do magnésio na redução, por exemplo, de várias doenças, muito provavelmente se deve à correção dessa deficiência que eu falei que é tão comum. Em outras palavras, não é o caso do magnésio suplementar ser benéfico, mas sim a correção da deficiência de magnésio que você apresenta vai levar à melhora de algumas questões de saúde. Por exemplo, redução do grau de inflamação crônica, né? Algumas medidas que a gente consegue fazer no nosso sangue. Se você está com magnésio baixo, você vai ter essas medidas alteradas. Tomou magnésio, não é que ele melhora a sua condição inflamatória, é que você está tratando uma deficiência de magnésio. Também existe a possibilidade de uma causalidade reversa. Por quê? Várias doenças modernas, por exemplo, obesidade, diabetes, cada vez mais frequentes, podem levar a uma deficiência de magnésio. Então, na verdade, quando a gente fala de reposição de magnésio, na maioria dos casos é porque a maioria das pessoas precisa de fato repor. Existem também alguns mecanismos bem documentados que mostram que o magnésio pode beneficiar a saúde e desempenha um papel principalmente nas células pancreáticas, nas células beta do pâncreas, influenciando a secreção de insulina, aumentando a nossa capacidade de regular a nossa glicemia. O que isso faz? Isso contribui para que a gente não tenha desenvolvimento de diabetes tipo 2. Então a gente precisa de magnésio para um bom funcionamento do nosso pâncreas. No sistema cardiovascular, né, nosso coração, o magnésio é super importante. Ele regula a concentração de cálcio. Isso faz com que ele aumente o relaxamento vascular, iniba a vasoconstrição, ou seja, ele equilibra essa questão do cálcio que pode ser ruim. Muito cálcio
fica duro, aumenta a pressão. Então, com o magnésio, a gente controla a nossa pressão, a gente diminui o risco de desenvolvimento de hipertensão arterial. No nosso cérebro, o magnésio também tem uma função super importante. Ele vai se ligar a alguns lugares e realizar algumas ações nos receptores, principalmente o receptor NMDA, impedindo a transmissão dependente de glutamato. Isso está muito relacionado à enxaqueca. Então a gente precisa de magnésio para reduzir as chances de enxaqueca. Ele também é um agonista do GABA e afeta a função de receptor de serotonina, influencia a agregação plaquetária e regula a síntese e liberação de um monte de neurotransmissor. Por isso, hoje em dia, o magnésio está tão famoso em todos os suplementos nutrópicos, né? Para agir no nosso cérebro. Mas, de fato, ele tem benefícios. Os estudos comprovam para enxaqueca e para melhorar a qualidade do sono, além de outros aspectos da saúde do nosso cérebro. Nosso cérebro precisa de magnésio para um bom funcionamento. Bom, já dei um grande overview, mas vamos falar dos principais benefícios do magnésio. Baixos níveis de magnésio estão associados a risco de diabetes e a suplementação, então, ajuda na regulação da glicemia e a melhorar a sensibilidade da insulina, principalmente para pessoas que já têm uma resistência à insulina ou, obviamente, quem tem deficiência de magnésio. A indicação para prevenção de diabetes é importante e tem bastante estudo com evidências muito boas. Segundo benefício, eu já falei aqui, melhora da pressão arterial. Então, pessoas com deficiência ou que tenham hipertensão também se beneficiam do uso do bicarbonato. E uma indicação que está cada vez mais frequente, eu vou falar especificamente sobre ela daqui a pouquinho, é em relação a sono. De fato, pessoas com deficiência de magnésio precisam de reposição para tratar quadros de insônia, reduzir também sintomas de enxaqueca e também diminuir sintomas pré-menstruais em mulheres. Então, são benefícios que já são estudados. Deixo as referências todas para vocês na descrição. Agora eu vou falar de um ponto fundamental que é dose e como usar. Nessa hora vocês já param, dão um like, porque o vídeo traz o que interessa, como usar magnésio na prática. Vamos lá! A ingestão diária recomendada, que nas bulas lá está escrito IDR, ou seja, é a quantidade que uma pessoa normal precisa para ter níveis adequados de magnésio. Para um adulto é de 320 a 420 miligramas por dia, mas isso inclui todas as fontes de magnésio, então da sua comida, dos seus alimentos, das bebidas e também se você tiver magnésio num suplemento. Agora, a dose indicada máxima para suplementação, ou seja, que pode estar presente no medicamento ou num suplemento de magnésio, é de 350 miligramas por dia. Mas aí você vai falar, Lu, cheguei na farmácia, tinha 1 milhão de tipos de magnésio na loja de suplemento. Qual que eu vou usar? Realmente tem um monte de tipo, vou explicar, deixar bem claro aqui para vocês. O magnésio normalmente vem numa forma de sal de magnésio, ou seja, o magnésio ligado a algum outro elemento. Para quê? Para possibilitar a sua maior absorção, porque ele sozinho não seria absorvido. Tem várias formas. Por exemplo, óxido de magnésio, hidróxido de magnésio, que é o famoso leite de magnésia. Tem citrato, lactato, glucanato, glicinato, treonato, um monte. Vamos dar uma clareada nesse mar de magnésios para vocês. Citrato de magnésio. Essa é uma das formas mais comumente usadas para suplementação. Por quê? Porque a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade do nosso corpo de utilizar é boa e o custo relativamente baixo. Então, citrato de magnésio é uma forma interessante. Também pode ser o lactato de magnésio. Esses dois, boa biodisponibilidade e baixo risco de efeito gastrointestinal. Uma das formas que vocês vão encontrar muito é magnésio quelado. Tá escrito isso lá no potinho. Na verdade, o magnésio quelado quer dizer que ele foi ligado a alguma outra coisa para aumentar a sua absorção. O que ele pode ser ligado? Pode ser ligado à glicina, ao ascorbato, que é a vitamina C, ao aspartato, ao dimalato, que é quando ele está ligado ao ácido malaico, e pode ter outras formas, como por exemplo o taurato, que é magnésio com taurina. Um dos magnésios também famosos atualmente é o magnésio treonato. Esse é legal porque ele leva a uma maior ação no sistema nervoso central, ele chega com mais frequência no sistema nervoso central. Então ele tem sido utilizado nos estudos que avaliam os efeitos cerebrais do magnésio e aí pode beneficiar um pouco mais aprendizado, memória, as questões do sono, da enxaqueca. Mas a maioria dos estudos com treonato no cérebro ainda foram feitos em animais. Vamos aguardar mais pesquisas. Mas, pensando nesse intuito, as pessoas acabam recomendando o treonato.
O magnésio inositol também é um magnésio indicado para insônia. E tem outras formas, como por exemplo, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio, que normalmente são usados para fins laxantes. Esses são os que soltam de fato. Não é para reposição de magnésio. Óxidos de magnésio e carbonato de magnésio são ruins, absorção muito baixa. Então, não usem esses quando vocês pensam em reposição. E agora uma informação importante. Qualquer um deles, a dose que a gente precisa de magnésio elementar é 350 miligramas por dia. No entanto, a dose que vem escrito lá no seu comprimido, na sua cápsula, vai ser 500, 1.800, porque isso é a dose da associação. Então você tem que ver qual é a dose da associação, mas olha atrás qual é a quantidade de magnésio elementar. E essa quantidade de magnésio elementar que tem que ser ali em torno de 350. Quanto tem de citrato, de treonato, quanto tem de taurina, é outra questão. Se você quer ou não repor essas outras coisas. Mas o que a gente está falando aqui é de magnésio. E para magnésio, então, o que importa é a quantidade de magnésio que está junto com alguma outra molécula que, em geral, está ali para facilitar e aumentar a absorção do magnésio para o nosso corpo ou até para o nosso cérebro, no caso do treonato. E magnésio, de fato, é bom para o sono. Isso é uma das coisas que mais tem surgido atualmente, suplementos para a noite, para sono, que tem magnésio. Bom, devido às ações do magnésio como um antagonista NMDA e um agonista do GABA, ele ajuda sim a regular o ciclo do sono-vigília e promove um sono mais saudável. O que as evidências mostram? As evidências mostram que a deficiência de magnésio está associada a distúrbio do sono. Então, uma das formas de pensar em tratar distúrbios do sono é repor magnésio, pensando que muita gente tem deficiência. Ele tem sido sim muito vendido nos suplementos de sono, todos eles, a grande maioria, tem magnésio de uma forma ou de outra, mas os estudos não são muitos. Eles já começam a mostrar alguns resultados, mas tem alguns com um grau de evidência ainda baixo. A gente vai aguardar estudos melhores, maiores, e aí, obviamente, eu trago aqui para vocês para falar mais sobre isso. Tem uma meta-análise que juntou alguns estudos clínicos que avaliaram adultos mais velhos que tinham insônia e mostrou que a suplementação de magnésio reduziu o tempo para dormir, quanto a pessoa demorou para pegar no sono, em 17 minutos, quando comparado com placebo. Agora, não houve uma melhora do tempo total de sono e nem outros aspectos relacionados à qualidade do sono nessa meta-análise. Então, parece ser interessante para ajudar você a pegar no sono. Isso é bacana. Outra coisa que sempre me perguntam é: magnésio ajuda para tratamento de cãibra ou para evitar cãibra? Essa é uma crença bem popular de que distúrbios de eletrólito, principalmente do magnésio, estariam envolvidos na etiologia da cãibra. A gente tem um vídeo super especial aqui no canal sobre cãibra que eu adoro, mostrando que essa teoria de distúrbio hidroeletrolítico não é muito consagrada. Tem uma outra teoria que explicaria melhor a ocorrência de cãibras, mas realmente essa ideia vem de que níveis mais reduzidos de magnésio, quem tem deficiência de magnésio, teria maiores taxas de cãibra, maior ocorrência de cãibra, muito frequentes, por exemplo, na gravidez, ou em quem tem cãibra durante a noite, quem acorda com uma mega cãibra na perna. Então, a deficiência de magnésio, principalmente a deficiência mais grave de magnésio, estaria associada à cãibra e dor muscular. Pessoas com deficiência a gente já viu, tem que repor, até por conta de todos os outros problemas que a falta de magnésio traz. Mas a Cochrane, que é especialista em fazer grandes meta-análises, publicou um estudo recente que concluiu que é improvável que a suplementação de magnésio, de qualquer forma, possa reduzir a ocorrência de cãibras noturnas, idiopáticas, ou seja, essa que você do nada acorda com uma mega dor na perna, ou também da cãibra induzida por exercício. A única coisa que eles ficaram ali em cima do muro é de cãibra em gestante. Então, para essa população específica, os resultados foram conflitantes. Alguns estudos mostraram benefício e outros não. Sugiro consultar seu médico em relação à reposição de magnésio durante a sua gravidez. Por fim, vamos falar de magnésio para melhora de performance esportiva. Será que o atleta precisa tomar magnésio? Bom, a gente tem um estudo feito só em mulheres que usou uma dose de 212 miligramas de magnésio por 14 semanas, mostrou que essa dose restaurou os níveis e recuperou todas as deficiências de magnésio nessa população, mas não melhorou em nada o desempenho físico aeróbio e anaeróbio dessa população. Então foi um estudo que não trouxe grandes resultados para a performance esportiva. E
E aí tem um outro estudo que foi feito com triatletas, deram magnésio diariamente por um período de 4 semanas num grupo, outro grupo tomou placebo e eles fizeram um teste, que foi um simulado, um short triatlon simulado. Mostrou que o grupo que tomou magnésio teve um aumento significativo da glicose no sangue durante a prática esportiva, o que é bom, e também da oxigenação do sangue. Agora, os tempos de prova só tiveram diferenças para natação. Foi a única coisa que o grupo magnésio foi melhor que o outro grupo. Corrida e bike foi semelhante, mas é um estudo que mostrou alguns resultados positivos do magnésio na performance. Mas o que eu diria para esporte ainda não tem evidência. Então vamos esperar mais estudos. Se tiver estudo bacana, trago para vocês. Com certeza que eu tô sempre de olho. Por fim, mas não menos importante, existe algum risco da reposição de magnésio? A suplementação de magnésio é super bem tolerada e não causa grandes efeitos colaterais. O excesso do magnésio no nosso corpo acaba sendo eliminado pelos rins e a chance de intoxicação é muito baixa, principalmente por pessoas saudáveis. O que pode acontecer com suplementação em altas doses de alguns tipos de magnésio, principalmente carbonato, cloreto, gluconato, hidróxido de alumínio, é ter o efeito laxante, soltar o intestino. Mas tem gente que inclusive quer esse efeito, né? Então ele pode ser utilizado como laxante. Então, altas doses desses sais, que não são os que têm sido utilizados normalmente nos suplementos mais modernos, pode causar diarreia, soltar o intestino. Um estudo com uma dose de 1000 mg de óxido de magnésio por dia mostrou que 12% dos participantes tiveram diarreia. Ou seja, nem todo mundo com uma dose super alta desenvolveu diarreia, mesmo com essa dose que é muito acima da recomendada. 350 mg para adultos saudáveis é uma dose bem segura. Raramente vai ter náusea, diarreia, cólica, qualquer efeito colateral gastrointestinal, que seria o único efeito indesejável desse suplemento. Tem que tomar algum cuidado quem faz uso de medicamentos, principalmente bifosfanatos, que são usados para tratamento de osteoporose, e alguns antibióticos. Mas aí seu médico pode te orientar se você deve ou não suspender seu magnésio. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Antes do Resumo Fala Lu, já curte esse vídeo. Vamos lá, Resumo Fala Lu. Magnésio é fundamental para o nosso corpo. Ele é super necessário, principalmente porque a maioria das pessoas acaba tendo um déficit da ingestão de magnésio da dieta, o que é algo que tem sido cada vez mais evidenciado. Níveis adequados são importantes para a qualidade do nosso sono, para a nossa saúde neurológica, para diminuir nossos riscos de hipertensão, nossos riscos de diabetes. E aguardamos mais estudos para nossa melhora de performance esportiva. É isso aí, comentem quem já usa magnésio, qual tipo de magnésio vocês estão usando. Vocês já olharam a bula para ver o tipo e a dose? Comenta aqui comigo que eu quero compartilhar quais são os magnésios mais utilizados entre os nossos inscritos. É isso aí e até o próximo vídeo.